No mês de maio de 2024, o Trilhas da Democracia apresentou 3 programas sobre algumas das dimensões desse labirinto da punição chamado sistema prisional. A seguir, vocês poderão ver alguns dos melhores momentos dessa série, que contou com a participação de autores e autoras dos capítulos do livro intitulado justamente Sistema Prisional, o Labirinto da Punição, num diálogo com convidados e convidadas como a deputada estadual do PSOL de Pernambuco, Dani Portela, o sociólogo Daniel Irata, o escritor Igor Mendes e a advogada do Gajop, Maria Clara Dávila. Um abraço. Entre 2007 e 2022, Pernambuco teve a sua primeira política de segurança pública, que foi o Pacto pela Vida, que ganhou prêmios internacionais, né, inclusive um prêmio da ONU. Mas eu gostaria de perguntar o que foi, de fato, o Pacto pela Vida e como a sua implementação repercutiu na ampliação do número de pessoas presas no estado de Pernambuco. O Pacto pela Vida foi uma resposta estatal, né, a um contexto de muita violência e criminalidade que o Estado passava, né? No seu total, ele compunha 136 projetos, né, voltados para a área de prevenção, para a área da repressão, para a área da infância, para várias áreas que compunham a segurança pública e que teve sucesso, né, em um lapso temporal. Ele atinge o seu objetivo. De que forma, né? Esse resultado ele aparece entre 2010 e 2014. Há uma redução, de fato, dos homicídios, né, dos crimes violentos, letais e intencionais, que era a prioridade do programa. Mas quando a gente pensa no sistema prisional, quando a gente pensa naquela população privada de liberdade, os resultados do pacto elas tiveram outras dimensões. Quando o pacto faz o debate dos direitos humanos, esses direitos humanos não chegam à população carcerária. No período do Pacto pela Vida, nós tivemos um aumento de 68% da população carcerária em Pernambuco. O próprio plano ele previa o aumento de vagas, mas o aumento de vagas não acompanhou o aumento do encarceramento, que foi muito alto. E aí o que é que tivemos? Superpopulação no estado, um alto índice de infecções de HIV/AIDS, tuberculose. Pernambuco era recordista, há estudos sobre isso, Pernambuco era recordista nas infecções. O número de presos provisórios altíssimos no estado. A desigualdade na relação entre preso e entre aqueles trabalhadores penitenciários, a pior do Brasil, era essa relação no estado de Pernambuco, né? Há um policial penal para cada 30 presos, quando o ideal seria um policial penal para cada 5, nós tínhamos um para cada 30. Então, o que a gente vê no sistema prisional é que o pacto, o impacto que ele causou, né? O que ele trouxe está muito longe de garantir direitos humanos. Esteve muito longe de garantir dignidade dessas pessoas. Nos vários debates, no próprio plano, havia uma promessa de melhoria desse sistema, de ampliação de vagas, de condições mais dignas de vida para esses sujeitos. Mas isso na prática não aconteceu. O que a gente viu foi um plano que fortaleceu o encarceramento. Foi um passo importante para um Estado que não tinha nenhum tipo de política pública voltada para a segurança pública, isso é muito importante. Foi uma política bastante premiada, mas foi uma política também que possibilitou várias denúncias à Corte Internacional de Direitos Humanos por violação de direitos humanos. Que contradição, né? A abertura de mais vagas resolve o problema, Dani, do sistema prisional? Vão no mesmo sentido de construção de mais unidades prisionais, e seja com construção de novas unidades ou aumento de vaga, como se fosse possível nas já existentes. Se isso é solução, na verdade, a minha resposta é não. E aí, se a gente olha para a questão do investimento, do dinheiro público dispensado para manter uma pessoa numa unidade prisional, seja cumprindo pena em caráter de pena mesmo, seja preso provisoriamente, que infelizmente a maioria, é uma parte significativa na nossa população carcerária, o custo de uma pessoa dessa para o Estado, muitas vezes maior do que o custo de um aluno numa escola integral, passando o dia inteiro fazendo as alimentações de maneira decente, aprendendo uma profissão, estudando, se capacitando. O encarceramento em massa é um projeto que já foi feito para não dar certo. A prisão, como ela se organiza no Brasil, ela foi feita para não funcionar. Então, o próprio caráter
caráter ressocializador da pena não existe. É impossível. Olha, eu estive recentemente nas unidades prisionais do nosso estado e eu digo, quem nunca entrou num cárcere vai desejar o cárcere para alguém. Mas quem já passou por dentro de um sistema, mesmo que visitando, vai saber que é uma falácia achar que alguém que vai ser separado da sociedade, segregado, apartado do convívio social e ser mantido num estado de prisão pelo Estado, que ele vai sair daquele período ressocializado para retornar ao convívio social. Que é preciso fazer um trabalho de se debruçar sobre os números das pessoas que estão morrendo nas unidades prisionais. E a gente ir nos institutos de medicina legal e olhar a causa-morte dessas pessoas. Vem um número aumentando, crescente, de mortes por causas indeterminadas. O que é que está acontecendo dentro dessas unidades? Tortura, maus tratos, falta de alimentação, as pessoas tendo restrito o acesso à água e à comida. Isso vai de encontro a qualquer caráter humano dessa medida aplicada àquela pessoa que está segregada da sociedade. A solução de aumentar vagas é uma resposta fácil, é uma resposta, inclusive, senso comum, mas é uma resposta fácil para um problema que é muito difícil, que tem várias camadas para a gente analisar. E a prisão ela acaba sendo um depósito de pessoas degradadas, indesejáveis, que estão às margens, que são marginalizados nas periferias, justamente nos setores mais periféricos, estão longe do centro das políticas públicas, no centro das decisões, no centro do poder, apesar de serem maioria da população, são tratadas como se minoria fosse. Fabíola, o Estado de Pernambuco possui uma política pública que realmente possibilite o acesso ao trabalho dos egressos do sistema prisional? É possível se falar em reinserção social por intermédio do trabalho daqueles e daquelas que passaram pelo sistema prisional e nessa era de encarceramento em massa, de capitalismo neoliberal, ultra-neoliberal? Uma das alternativas postas para os egressos do sistema prisional retornarem ao convívio social é a inserção por meio do trabalho. Mas aí vale destacar que o trabalho no modo produtivo do capital ele exerce uma função primordial, que é a função de acumulação para o capital. E aí, nesse cenário, podemos confirmar que existe uma possibilidade de reinserção social pelo trabalho, daqueles que passaram pelo sistema prisional no capitalismo neoliberal. Mas, de longe, essa reinserção social é a que desejamos ou que defendemos. Mas a gente também não pode deixar de mencionar as ações desempenhadas pelo Patronato Penitenciário de Pernambuco. E aí ele realiza, por meio de parcerias com empresas públicas e privadas, esse tipo de inserção no mercado de trabalho. No nosso artigo, fala um dado que em 2022 o patronato ele atendia cerca de 15 mil egressos, mas desse total, menos de 10% estavam inseridos no mercado de trabalho. E aí o trabalho do patronato ele se encontra com vários desafios, que são a baixa escolaridade, a maioria tem o ensino fundamental, a falta de experiência e qualificação profissional, a ausência da documentação civil, que é algo básico, mas a gente sabe que muitos egressos, eles até adentram ao sistema prisional sem sequer ter uma documentação, passam todo o tempo lá e saem sem a documentação civil. E algo que vale a pena destacar, que é a tipificação criminal. Mas aí, diante de todos os desafios abordados até agora, nenhum supera a inter-relação entre o fim da pena e o fim do trabalho. Aqueles egressos que, a duras penas, eles conseguem uma oportunidade no mercado de trabalho, eles já entram cientes de que, ao fim da pena, eles serão desligados do trabalho. E outra coisa, o trabalho do egresso do sistema prisional, ele é sem direito trabalhista, sem direito ao FGTS, ao 13º, às férias, atestado médico e mais. O trabalhador egresso do sistema prisional, ele recebe 3/4 do salário mínimo, que equivale a R$ 1.485. As reflexões sobre segurança pública, sobre políticas de segurança pública, por exemplo, no continente europeu, na Europa Ocidental, elas, eu imagino que tenha muitos marcos diferenciadores em relação às reflexões, aos debates sobre políticas de segurança pública na América do Sul.
quais seriam os elementos principais de diferenciação entre os debates sobre política de segurança pública na América do Sul e no continente europeu? Hoje a gente está falando de prisão, né? Enfim, e a genealogia das prisões em países coloniais, de passagem escravocrata como o Brasil, ela é diferente daquela genealogia que se fez dos países europeus. E aqui nós temos uma relação, né, enfim, da prisão com o sistema de plantation, com a escravatura, com as estruturas que nos eram próprias e, inclusive, contemporâneas dessa história europeia, porque não dá para pensar, né, enfim, a industrialização europeia sem a escravatura aqui nas Américas. E essas relações, na verdade, têm uma articulação, ponto de vista, feito a partir da periferia do capitalismo. Igor, como é possível pensar o sistema prisional nos marcos do modo de produção capitalista na sua fase neoliberal? Eu penso, Marco, que ele é o hiperencarceramento e essa estratégia de contenção, de emparedamento até dessa população excedente, ela é intrínseca a essa fase de profunda decomposição do capitalismo, ou seja, e decomposição não só econômica, mas de todos os laços de solidariedade social no amplo sentido do termo. Creio que isso nos permite pensar a articulação de duas questões. Uma tendência mundial de encarceramento, aquilo que o Vacan tem chamado do grande confinamento, e aí ele está falando Europa, Estados Unidos, Europa Central, Estados Unidos. Ele fala assim, a atrofia do Estado social corresponde à hipertrofia do Estado penal. E a questão é, nós podemos falar no Brasil de uma atrofia do Estado social, mas a questão é, quando houve esse Estado de bem-estar social? Bom, no Brasil, de algum modo, assim, nunca houve esse tal estado de bem-estar social. Houve algumas garantias, entende, arrancadas a muito custo e, na verdade, a grosso modo, o aprofundamento de antigas e seculares mazelas. Há uma falsa ideia, né, do senso comum de que, bom, a pessoa entra lá na prisão, se apertou uma descarga e ela desapareceu. As prisões, as pessoas saem, né, e saem, como eles dizem lá, cheios de ódio. E, claro, o que mais aquilo poderia suscitar? E aí tem um provérbio de prisão que fala o seguinte, os presos falavam isso lá, cadeia é igual imã, atrai mais cadeia. E é absolutamente verdadeiro. Sabe aquele inferno que se pinta sobre a prisão? Pois é, a prisão é aquilo mesmo. E eu gostaria de perguntar, Antônio, qual a importância de pensar a prisão como um fenômeno histórico, um processo histórico? Traçar esse objeto de historicizar a prisão, historicizar o sistema prisional dentro desse sistema capitalista, traz um parâmetro para a gente poder pensar uma sociedade antipunitivista. E aí, pensar essa sociedade antipunitivista passa muito por pensar o regime de propriedade, né, que a gente vai ter nessa sociedade, a gente pensar as relações de trabalho, a gente pensar as relações de reprodução dessa vida social. As particularidades dessa forma prisão nesse tipo de relação social que tem a propriedade privada como elemento central de coordenação da vida. Pensar a propriedade privada, pensar essa relação do cárcere com esses embates em torno da propriedade é fundamental para a gente entender um pouquinho dessa dinâmica que faz com que, com esse esgarçamento do tecido de proteção social, com esse esgarçamento das formas de trabalho, né, de reprodução da vida, a gente tem um número cada vez maior de pessoas em desemprego, em desalento, né, que é aquela pessoa que não está mais nem procurando emprego, e de um aumento da desigualdade. E pensar que essa força de trabalho sobrante para o capital, né, esses desempregados, em sua maioria negros e negras que convivem em favelas, em cortiços, vão procurar um outro meio de sobrevivência. E esses meios de sobrevivência nem sempre são esgarçados nesse tecido social legal que a gente regularizou, né, seja na vida do trabalho formal. Pensar essa historicidade é pensar nas formas de tentar combater esse tecido social que se transforma nesse imã, como o Igor falou, que atrai cada vez mais a juventude, os desempregados, para essas formas ilegais de sobrevivência, esse mercado informal da sobrevivência. Também não é naturalizar, né, como algumas pessoas podem achar, que é naturalizar o crime ou naturalizar as formas de contravenção, mas é pensar uma forma que a gente possa superar esse processo histórico, que tal qual a gente criou esse sistema de punição, de superlotamento de cadeias, um vigiar e punir constante, né, como vai ser o livro do Foucault, a gente pensar de forma histórica como transformar
essa realidade. Uma pergunta para vocês seria: qual a perspectiva com esse recrudescimento da nova política de drogas, ou dessa reformulação da nova política de drogas, que leva tanto a juventude negra para as prisões aqui no Brasil? Não dá para a gente falar de uma perspectiva que seja muito otimista, né? Na verdade, enfim, há uma mobilização, né, desses símbolos do sofrimento, do ódio, direcionado a essas políticas de enfrentamento às drogas, ao crime, etc., né? Enfim, que vem avançando cada vez mais. A gente tem esse modelo Bukele agora, salvadorenho, né, como uma espécie de farol de toda essa movimentação da extrema-direita internacional em relação a isso, que é uma versão extremada do encarceramento, dos tribunais de exceção, né, enfim, do desrespeito aos direitos humanos, do devido processo legal. São formas autoritárias, cada vez mais autoritárias, né, de atuação nessa área. Parte importante da população não consegue enxergar muitas alternativas, porque do ponto de vista do que seria uma ala mais progressista, de esquerda, etc., a gente fica muito preso, né, enfim, a um conjunto de receitas que me parece que estão muito envelhecidas nesse momento, né, que não conseguem encontrar apelo social, de maneira que elas aparecem para as pessoas como uma espécie de uma hipocrisia. Acompanhando, né, a argumentação do Foucault, ele vai dizer: nós temos que conseguir estabelecer uma espécie de uma contracrítica, ou seja, reposicionar todo esse dispositivo que inclui, né, a resposta reformista às prisões, né, dentro de um campo de poder, dentro de um campo político, dentro de um campo de forças, né, enfim. É na mesma medida em que cresce, né, enfim, esse movimento autoritário de extrema-direita, que cresce também uma figuração que coloca de um lado o Estado, do outro lado o crime organizado, como duas coisas que correm em paralelo, não se encontram. É uma incapacidade de perceber, né, enfim, todas as relações legais e ilegais que entramam um campo de poder que permite que essa coisa toda funcione de maneira articulada e que permaneça e que se expanda. Então, assim, só no momento que a gente conseguir realmente enxergar as coisas de uma outra maneira, e essa oposição entre Estado e crime organizado já faz 40 anos na América Latina que funciona dessa maneira e serve aos seus propósitos, ou seja, de corrosão democrática das frágeis democracias latino-americanas, de expansão de um campo punitivo, isso aí fica meio girando no vazio, porque, como eu estou dizendo, a esquerda não consegue pensar alternativas. Então, assim, em resumo, a minha perspectiva não é boa, Antônio, porque eu acho que a gente tem que conseguir formular as questões de uma outra maneira, todas elas, relativas à questão do controle democrático da atividade policial, do desencarceramento, do enfrentamento das organizações criminais e dos grupos armados, e etc. Tudo isso são temas que ou a gente começa a reposicioná-los de uma outra forma, pensar alternativas a isso, ou então a gente está condenado a ver cada vez mais avançar esses enunciados de lei e ordem que a gente sabe que são não só ineficazes, como também parte da lógica perversa de expansão da criminalidade para dentro do Estado, inclusive. Mas mesmo a votação no Supremo específica sobre o porte de maconha, que flexibiliza certos aspectos da infame lei de drogas que temos no país, responsável por a população carcerária dobrou em 10 anos. Não vou falar mais nada sobre o impacto da lei de drogas, que começou a vigorar em 2006. Mas o fato é, o Supremo, embora flexibilize certos aspectos dessa lei, até onde eu vi, mantém o seguinte: a autoridade policial dirá se aquela situação instalada configurava-se como tráfico ou uso próprio. Ora, amigo, enquanto se mantiver na mão, né, esse poder de interpretação subjetivo na mão da autoridade policial dizer se é tráfico ou uso próprio, nós não vamos dar um passo. Porque você vê o seguinte, não é o código que conta, o que conta é o sujeito. Você vê que algumas tentativas de reformar, flexibilizar aspectos legais, fundamentalmente fracassaram. Você vê, as audiências de custódia, por exemplo, embora há um passo à frente aí, porque a situação anterior, as pessoas ficarem 90 dias sem nem ver um juiz, evidentemente que isso é a barbárie completa e instalada. Agora, a audiência de custódia não reverteu a tendência de aumento da população prisional, porque é o seguinte, com qual ideologia os juízes julgam?
Com qual ideologia o juiz avalia aquele preso que vem diante dele? É um dado estarrecedor, quer dizer, em 2021 caíram no país as ocorrências policiais, mas aumentou o encarceramento. Porque o que se julga de fato não é o código que conta, o que conta é o sujeito, amigo. Maria Clara, quais são os caminhos, a partir da tua experiência no Gajop, quais são os caminhos que as organizações da sociedade civil vêm trilhando para construir alternativas às soluções de conflitos que são impostas pelo Estado penal no Brasil? Por favor, Maria Clara, fique à vontade. A gente pode falar sobre várias coisas assim, mas, por exemplo, especificamente sobre a questão prisional, né? O que a gente vê sobre propostas é basicamente construir novos presídios, novas unidades. E isso é justamente um dos pontos que a gente, enquanto propostas populares de segurança pública, a gente questiona. Não se resolve o problema do sistema prisional, até porque o sistema prisional não tem problema, ele nasce como um problema em si, né? As prisões em si já são um problema. Construir novos presídios não resolve o que a gente tem de violações dentro dos presídios, isso sem dúvida alguma. E essa é a única proposta que o governo Raquel Lira tem para enfrentar o que ela chama de o pior sistema carcerário do Brasil. Quando a gente fala sobre essa proposta de ressocialização do sistema, como que se ressocializa sem a família acessar seus familiares, né? Sem poder ir lá, ter algum contato, sem poder levar alimentos. E ressocialização por si só já é um mito, mas fazer isso sem nenhum contato com os seus familiares, com a sua família, rompendo esses laços familiares, é só mais uma forma de potencializar essas violências que as pessoas sofrem lá dentro e sem nenhuma chance de fato, construir novos caminhos, enfim, mesmo para reaver a vida depois dessa experiência que é passar pela prisão. Vocês acompanham também aquilo que ocorre na FUNASE e vocês relataram uma série de violações gravíssimas aos direitos humanos de adolescentes, né? Os casos são muitos de mortes, de torturas, relatos de jovens adolescentes que perderam membros em função de tortura. E eu queria que você aproveitasse essa oportunidade para dizer se há diferença entre aquilo que ocorre nessas instituições e as instituições do sistema prisional estrito sensu. Por favor, Maria Clara. Na prática, são instituições que se assemelham muito à lógica punitivista do sistema prisional, né? No socioeducativo, o que a gente deveria ver é a priorização da educação, priorizar a construção do próprio adolescente, mas o que a gente vê na prática é que seguem se replicando as estruturas do sistema prisional, e aí desde a arquitetura, mas também as normas de convivência, né, voltadas para uma lógica quase militarizada, olhando para o chão, o uso de algemas indiscriminadamente. A privação de liberdade ela tem que ser a exceção, tem que ser a última alternativa possível, e o que a gente tem visto é a regra. Então, de fato, uma vez que o adolescente entra nesse sistema, parece que tudo é feito para que ele se mantenha ali dentro cada vez mais e entre numa lógica também, uma lógica que impede o adolescente de seguir seus objetivos de estudo, profissionais. Isso não é uma característica só de Pernambuco, não. Isso é uma característica do Brasil inteiro, pelo que a gente tem visto. O socioeducativo não deveria ser, mas ele replica, sim, a lógica punitiva do sistema prisional. No Brasil, a pena de prisão se transformou numa possibilidade no século XIX, né, com a Constituição de 1824. Eu te perguntaria, Amanda, qual foi a principal função da Casa de Detenção que nasce no Recife na década de 1850? Nos Estados Unidos, em alguns países da Europa, no começo do século XIX, a pena de prisão ela já era a pena por excelência, já estava tomando esse lugar que permanece até hoje, né? Aqui no Brasil, não. Esse movimento ele só começa após a independência, com a Constituição de 1824, como você falou, que ela acaba por abolir as penas cruéis da lógica do nosso sistema punitivo, mas isso, obviamente, somente para a população livre, né? Não era algo que cabia para a população escravizada, que era a realidade do nosso país. As cadeias que a gente tinha aqui no Brasil, e aí, enfim, aqui também no Recife, em Pernambuco, eram cadeias que serviam apenas para a custódia das pessoas, não eram cadeias para cumprimento de pena, né? E aí essa lógica muda com a necessidade de se construírem novas prisões, que seriam as penitenciárias ou as casas de correção,
para que essa pena de prisão ela pudesse ser efetivada. E aí um ponto, né? Quando a gente fala de casa de detenção, todas as discussões que levaram à sua construção levaram no sentido de que fosse uma casa de detenção, não uma casa de correção. Casa de detenção era uma casa que continuaria a ser para a custódia de pessoas. Ela não deveria receber presos sentenciados para o cumprimento da pena. Mas, na prática, isso não ocorreu. Desde seu início, a casa de detenção, ela começou a receber não somente presos custodiados, mas também presos para o cumprimento de pena. Agora, em uma estrutura, em uma lógica que não propiciava o cumprimento dessa pena de prisão, sobretudo da pena de prisão com trabalho, para ele aprender a lógica do trabalho e para que ele pudesse se reinserir na sociedade, já essa ideia de correção mesmo da figura do preso. Isso nunca aconteceu. Houve tentativas de implementação de oficinas na casa de detenção para que esses presos pudessem trabalhar. Essas oficinas elas eram muito mais numa lógica de esse preso trabalha para se custear aqui dentro e para diminuir os custos da província, né, com a segurança pública, do que para reinserir esse preso na sociedade. E também um outro problema que se percebeu desde o início da casa de detenção era a superlotação. Já na década de 70, se eu não me engano, já havia a identificação desse problema, de que era um ambiente superlotado, que recebia muito mais presos do que poderia, e isso acabava por dificultar também essa lógica de ressocialização, né? Não havia uma separação dos presos. Então, o que a gente vê sobre essa função da casa de detenção é que, na verdade, ela nunca serviu para a gente conseguir consolidar essa ideia de pena de prisão, que é falida desde o seu início. Ela sempre serviu como um espaço para que fosse como depósito daquelas pessoas que eram consideradas como indesejáveis naquela sociedade. Realmente retirar essas pessoas da convivência e prendê-las em um ambiente sem qualquer possibilidade de voltar para a sociedade como um todo mesmo, né? Mas aí eu queria te perguntar, Maria Clara, como é que você enxerga essa função do cárcere hoje? E se existe algo que você encontra de semelhante ou de permanente nessa comparação que a gente faz com o cárcere no Brasil quando ele surgiu? Eu acho que o que se altera são a mudança dos principais instrumentos que levam, eu acho que a punição, ao encarceramento, afastar os indesejados da sociedade, né? Eu acho que isso se mantém, não tem como. Qualquer pessoa que entra num presídio hoje não tem como não observar que a grande maioria das pessoas que está ali são pessoas negras, e como que a gente não observa a continuidade do processo de escravidão dentro dos presídios hoje. Assim. Isso hoje a gente não tem como mais mandar para as prisões as pessoas que fogem dos seus senhores de escravos, mas a gente tem como mandar a partir da lei de drogas, porque a lei de drogas ela nasce com essa função, né, para manter sob controle as pessoas que eram escravizadas, vem junto com esses mecanismos de controle, desde da lei que proíbe práticas de capoeira, lei que proíbe qualquer costume relacionado ao povo negro. A gente tem uma política de segurança pública voltada predominantemente para o policiamento ostensivo e não para investigação. Todos os investimentos que a gente vê são voltados para a compra de mais armamentos, equipamentos e viaturas. A gente tem uma política de metas para o policiamento ostensivo voltado para apreensão de drogas voltada para flagrantes. Como que se pode ter metas para prisão em flagrante, sendo que é uma coisa que vai acontecer espontaneamente, não tem que ter metas, tem que ter meta para investigação de crimes, tem que ter metas para prevenção, mas não para flagrante. Ter metas para quantidade de apreensão de drogas, isso gera cada vez mais uma lógica de forjados, uma lógica de aprender quem realmente está mais vulnerável aquele policiamento ostensivo, ou seja, comunidades, favelas, em que a polícia entra e não tem nenhum controle, não tem a quem recorrer. Os principais alvos são jovens negros. O que a gente tem hoje é uma atualização desses instrumentos para que se continue legítimo esse aprisionamento constante de pessoas, a criminalização da pobreza, né? Priscila, você escreveu um capítulo do livro cujo título é Os Imperativos do Sistema Prisional na Contemporaneidade, uma análise sobre a perspectiva interseccional de gênero. Eu queria que você socializasse o que são esses imperativos de que você fala no teu artigo. Por favor, Priscila.
Esse imperativo, ele diz muito sobre a imposição que é colocada na estrutura da prisão, sem pensar na condição de ser mulher, né? E quando eu estou trazendo aqui a condição de ser mulher, eu estou pensando também de forma muito abrangente, né? Pessoas com útero. E sem falar nas diversas outras questões, né? Relacionadas à violação dos direitos, né? As violências que são constantes são violências físicas, psicológicas e sexuais. E existe uma particularidade também muito forte da mulher em cárcere, que é o seu esquecimento, né, sua solidão. Porque quando se trata dos homens encarcerados, geralmente tem uma figura feminina que presta o apoio, né, àquele homem. Com as mulheres é diferente, né? E quando a gente pensa no perfil das mulheres que estão encarceradas, a gente presta atenção que são mulheres negras, né, são mulheres latinas e periféricas, que são mulheres que previamente ela já está sobre um conjunto de opressões atingidas, né? Opressões de gênero, raça, classe, idade, sexo e sexualidade. Então a mulher ela vai estar dentro desse cenário, vai ser muito propício para a sua cooptação pelo tráfico de drogas, né? Então a gente tem o Brasil, por exemplo, com maior percentual, né, de aumento de encarceramento em massa feminino aqui na América Latina. E o tipo penal que mais encarcera a mulher é exatamente o vinculado ao tráfico de drogas. Então todo o cenário atual ele está alavancando esse encarceramento em massa também dessa mulher. E é um ponto para a gente pensar o que é que está sendo colocado como crime, né? A gente está num país que historicamente são criminalizados aspectos da vida social da população negra, né? E a mulher negra ela não está fora dessa dinâmica, então ela também é criminalizada, né? Então essa violência e essa violação de direitos ela não está só atravessando essa mulher que está no cárcere, né? Ela também atravessa se estende à sua família, né? Além disso, a gente precisa que a sociedade reconheça e compreenda quais são essas falhas que existem no sistema de justiça criminal atualmente. A gente precisa que a sociedade reconheça que a prisão ela não resolve a violência, a prisão ela não promove a ressocialização das pessoas que estão ali dentro e que, como Maria Clara falou, ela impacta de forma desproporcional determinados grupos sociais, né? E aí, a partir desse primeiro passo, né, dessa compreensão macro, assim, eu acho que a gente precisa, sim, pensar em descriminalizar condutas, em investir em programas que sejam relacionados às causas subjacentes ao crime, né? A própria desigualdade social, falta de educação, falta de acesso a empregos e, sobretudo, um trabalho que a gente consiga mudar essa noção da cultura da punição, né? Para desenvolver alternativas que sejam realmente viáveis à pena de prisão, para que a gente se afaste completamente dessa noção de visão retributiva da pena, né? E da pena como uma forma de retribuir aquele crime que foi cometido. Eu acho que são algumas possibilidades.